O programa a seguir pode conter alto nível de conhecimento e é recomendado para pessoas amantes do direito civil. Está começando mais um episódio do podcast do 7º período de Direito da FATEB. Eu sou Bruna Barbosa e hoje nós trataremos a respeito da herança jacente e da herança vacante, previstas especialmente nos artigos 1819 e 1820 do Código Civil Brasileiro. No episódio de hoje, nós contaremos com a presença dos estudantes de Direito Marcelo Augusto dos Santos e Vitor Mercer Guimarães, que trarão a visão jurídica acerca do assunto. Sejam muito bem-vindos, rapazes. E a minha primeira pergunta para vocês é: tendo em vista que os dois tipos de herança são expressos no Código Civil, em seus artigos 1819 e 1820, quais são os aspectos que diferenciam a herança jacente da herança vacante? Boa noite, Bruna. Boa noite, Marcelo. Pois veja bem, Bruna. O Código Civil nos diz que a herança jacente é basicamente a hipótese de quando não há herdeiro certo e determinado, ou quando não se sabe da existência dele. Já a herança vacante ocorre quando a herança é devolvida à fazenda pública por se ter verificado não haver herdeiros que se habilitarem no período da jacência, entendeu? Na parte doutrinária, nós podemos nos basear no que o doutrinador Carlos Sobertos Gonçalves preceitua em sua obra jurídica. A herança jacente é quando se abre a sucessão sem que o de cujos tenha deixado testamento, e não há conhecimento da existência de algum herdeiro. Ou seja, se eu falecer hoje e não deixei um testamento contendo especificamente quem eu quero que sejam meus herdeiros, dentro do que se prevê, que no caso seriam os herdeiros necessários, descendentes, filhos, netos, bisnetos, ou ascendentes, pais, avós, bisavós e cônjuge, ou nenhum outro herdeiro conhecido, então aí teremos um caso de herança jacente. E nesse sentido, nós sabemos que a herança jacente não possui uma personalidade jurídica, e ela nem é um patrimônio autônomo, sem um sujeito. Então, tendo em vista esses aspectos, quais seriam, no ponto de vista jurídico, a natureza jurídica dela? Para responder a isso, primeiro temos que ter em mente que a herança jacente possui um acervo de bens que é administrado por um curador que é fiscalizado pela autoridade judiciária, até que se habilitem os herdeiros incertos ou desconhecidos, ou até que se declare por sentença a vacância. Então nós podemos concluir que a herança jacente é uma forma de sucessão, sem um dono atual que ainda não tem como saber se vai ser passado para um herdeiro que se pronuncia ou se ela vai ser repudiada. Viu, Bruna? Também é importante lembrar que mesmo ela tendo uma personalidade jurídica, ela tem capacidade legal e também tem legitimidade ativa e legitimidade passiva para ser acionada em juízo. E essas entidades se formam independentemente da vontade de seus membros. Importante ainda ressaltar que a herança jacente se distingue do espólio, porque no caso do espólio, os herdeiros são conhecidos, tendo os bens compreendidos desde a abertura da sucessão até o momento da partilha, e ele pode aumentar ou diminuir, dependendo dos rendimentos e do ônus ou deterioração do bem. E nesse sentido, o Código Civil ele é bem claro no artigo 1819 que no falecimento de alguém, sem deixar um testamento ou um herdeiro legítimo, que seja notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, eles ficam sob a guarda e administração de um curador até que a sua entrega ao sucessor ou a declaração da vacância. E nesse sentido, quais são as hipóteses dentro do direito que nós podemos encontrar na herança jacente? Então,
nós podemos perceber que no artigo 1819 do Código Civil são tratadas duas espécies de jacentes, certo? A forma com o testamento e também a forma sem o testamento. A primeira forma é com o testamento. É caracterizada pelo herdeiro que não existe ou até mesmo pelo herdeiro que não aceita a herança recebida e o falecido não tiver os já citados herdeiros necessários. E neste caso, a herança fica sob supervisão de um curador. Agora, a segunda, que é a forma sem testamento, se divide em duas situações: quando o herdeiro é desconhecido e quando há renúncia por parte dos herdeiros conhecidos. Então, nesse sentido, o doutrinador jurista Carlos Roberto Gonçalves nos traz na sua obra de Direito Civil Brasileiro que existem outras hipóteses, onde uma delas ocorre quando se espera o nascimento de um herdeiro, podendo, por exemplo, ser nomeado um herdeiro já concebido, mas que não nasceu e que seja filho de uma outra pessoa, um sobrinho, por exemplo. E vindo o testador a falecer, a herança é arrecadada como jacente, aguardando que o herdeiro nasça com vida. Nesse caso, é permitido que seja retirado do acervo ou da renda o necessário para a manutenção da mãe do herdeiro, caso ela não tenha meios próprios para a manutenção de sua subsistência. Entendi. E considerando que a herança jacente, ela pode se tornar uma herança vacante, como que isso ocorre? Como que a herança vacante vem a ocorrer? Vamos dar uma olhada no artigo 1820 do Código Civil. Praticadas as diligências de arrecadação e ultimado o inventário, serão expedidos editais na forma da lei processual, e, decorrido um ano de sua primeira publicação, sem que haja um herdeiro habilitado, ou penda habilitação, será a herança declarada vacante. Dessa forma, nós vemos que a herança vacante é considerada a partir do momento que todos os herdeiros renunciaram à herança. Para a doutrina, herança vacante é quando o bem é devolvido à fazenda pública por ter se verificado não haver herdeiros que se habilitem no período da jacência. Então, baseado no artigo 1820 do Código Civil, que já foi lido pelo Marcelo, o magistrado tem o dever de arrecadar os bens e preservar eles, para entregar para os herdeiros assim que se apresente o poder público. No caso da herança ser considerada vacante, e vai ser guardada por um curador nomeado pelo magistrado. E para que o bem não pereça, o Estado ordena a arrecadação do bem e entrega ao herdeiro em boas condições. Interessante. E, por fim, eu gostaria de saber, do ponto de vista jurídico e da doutrina também, quais seriam os efeitos da vacância dentro deste quadro e diante de tudo o que foi discutido aqui? Pois bem, para o jurista Walter Moraes, a sentença que declara vaga a herança coloca fim às características da jacência, iniciando as características da vacância, porque, neste caso, uma certeza jurídica de que não existe um titular para o patrimônio jurídico a ser herdado foi estabelecida. Essa sentença que faz a transferência da herança jacente para a herança vacante promove os bens para o poder público, tornando obrigatório que o curador os entregue assim que o completar um ano da primeira publicação dos editais. Mas o prazo da aquisição definitiva não se conta desse fato, senão da abertura da sucessão. É importante lembrar também que a sentença que promove vacância não impede que a herança seja reivindicada por herdeiro sucessível, desde que não tenha decorrido 5 anos a conta da datar da abertura da sucessão. Ou seja, essa sentença só passa a ser definitiva após o prazo determinado. A vacância afasta da sucessão legítima os herdeiros colaterais. Rapazes, eu agradeço muito pela participação de vocês. Espero que quem ouviu tenha gostado, tenha compreendido e até o próximo episódio.